Leiamos, meus irmãos, a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12 até o versículo 17. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos-te que nos abençoes agora quando vamos meditar no texto sagrado. Pedindo, Senhor, que ela seja como aquele martelo que esmiuça a penha, tocando os nossos corações e transformando-o para Ti mesmo, ó Deus. Dá-nos a Tua bênção, ilumina, Senhor, as nossas mentes. Unge, Senhor, os meus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo como um modelo. Ele disse: servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O modelo a ser seguido por todos nós era para todos aqueles que haveriam de crer em Jesus. Nós encontramos aqui nesse texto, nesse versículo 16, algumas coisas fundamentais. Ele diz: me foi concedida misericórdia, isto é, eu obtive misericórdia. Também para que nele evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Jesus foi longânimo para com o apóstolo Paulo, foi misericordioso. E também que ele servisse como um modelo para todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. No mesmo texto que parece uma pretensão do apóstolo Paulo se colocar como modelo, na verdade, ele se reconhece como o principal dos pecadores. E não é uma falsa modéstia. Creio que todos nós conhecemos pessoas que são notoriamente pecadoras. São visíveis, são claros os seus atos de rebeldia. Mas o apóstolo Paulo demonstra aqui uma franqueza e demonstra também uma grandeza, vamos dizer assim, de espírito ao dizer isso. Que ele obteve misericórdia, que houve longanimidade para com ele, para que ele também fosse um modelo para todos nós. Na verdade, ele se considera o principal dos pecadores, primeiro perante Deus, que conhece os corações, e Paulo, perante Deus, seu coração, na verdade, o acusava,
mas ele era intocável, irreparável diante da lei. Ele era perfeito de ponto de vista legal, do cumprimento da lei de forma exterior. E não somente disso, mas aos seus próprios olhos, porque ele sabia bem quem ele era. Deus o iluminou de tal forma que ele pôde ver o seu coração quão duro e quão perverso, quão corrompido era o seu coração. Em determinado momento da sua vida dizia: eu sou miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, esse é uma coisa que Paulo primeiro reconhece, que ele era um pecador, o principal dos pecadores. Segundo, que ele obteve misericórdia. Ele não obteve algumas coisas que a gente vê as pessoas hoje confessando: olha, eu passei a ser crente, consegui propriedades, consegui carro, consegui isso, consegui aquilo. Ele conseguiu aquilo que realmente nós precisamos, é a misericórdia de Deus. Todos nós somos carentes dessa misericórdia de Deus. Caso contrário, seremos lançados no inferno. E ele obteve essa misericórdia por um propósito. Ele diz: para que eu servisse de modelo a todos antes que deverão crer para a vida eterna. Paulo deveria então ser um exemplo, deveria ser um paradigma, um padrão. Nós vemos um modelo mesmo. E aqui nós vemos como que Deus pode transformar uma pessoa. O sangue de Cristo pode limpar as nossas vidas e purifica de todo pecado. E o Espírito Santo aplica essa obra regeneradora, a tal ponto que o ser humano, antes inimigo, perverso, ele passa a ser uma nova criatura, o que é possível fazer. Mas é interessante, nós vamos falar um pouco a questão de ser um modelo, de ser um exemplo. Porque todos nós que temos por um ofício de falarmos, de pregarmos, de queremos ser líderes, na verdade é preciso muito mais que nós vivamos o Evangelho, que realmente estejamos muitas vezes falando muito e às vezes incorrendo em erros. Paulo, na verdade, escreveu, pregou, mas antes de tudo ele foi um modelo. E foi um modelo em toda a sua trajetória. Antes ele foi um modelo de uma pessoa dura de coração. Depois foi um modelo típico de uma conversão pela ação soberana de Deus. E depois ele é um modelo de um cristão totalmente nas mãos do Espírito Santo. O caso mais ilustrativo, então, de pessoas da longanimidade de Deus, que Deus foi longânimo com ele, existem outros exemplos, não é? Mas Paulo é o caso mais típico. Ele era um homem relativamente jovem ainda, mas já havia passado das medidas. Não importa se uma pessoa seja mais nova, ela pode provocar a ira de Deus, mesmo tendo vivido não tantos anos. Mas Deus encontra esse homem e o transforma e o leva a todas as partes do mundo. Ele só não chegou à Espanha, ele disse que tinha o desejo de chegar à Espanha, que era a parte mais ali distante, né? Não foi possível ele chegar nesse sonho. Não sabemos quando Paulo adquiriu aquele espírito irado, aquele ódio no seu coração. Talvez quando era menino. E com o tempo ele aprendeu a ser um perseguidor da igreja. Ele estava presente, como nós sabemos, na morte daquele diácono admirável, Estevão, um dos maiores diáconos, talvez o maior, que deixou uma lacuna na igreja. Nós vemos que Paulo presenciou a morte daquele jovem diácono, cuja face, Lucas diz que era como de um anjo, que perdoou os seus algozes, que rilhava os dentes e atiravam pedras. E não bastou o testemunho de Estevão, ele ainda colocou muitas pessoas no cárcere, na prisão, e se tornou um torturador, porque ele obrigava as pessoas a blasfemarem.
E não contente com tudo isso que aconteceu, ele ainda pediu carta para o sumo sacerdote, para ter um manto de legalidade, para perseguir os cristãos que encontrasse na estrada, mas ali ele foi encontrado por Cristo. Deus pôs a mão sobre aquele homem, e nós sabemos o que aconteceu, né? Quando ele ainda respirava ameaças. Ele foi transformado para ser um instrumento para levar o evangelho em todas as partes. Ele seria um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos reis, e foi dado a ele o quanto ele deveria, conhecimento, o quanto ele deveria sofrer. Talvez alguma pessoa vai dizer, bom, mas será que Deus vai ter misericórdia de mim? A misericórdia de Deus, a ira de Deus é um chicote. A iniquidade provoca a ira de Deus, é um chicote. E nós sabemos que nós temos casos de pessoas que sofreram a ira de Deus. Nós temos um caso de Davi, que muitos conhecem, que não era recomendável que ele fizesse um censo, e ele o fez, para que ele não confiasse no número de pessoas para a guerra, mas confiasse em Deus. E ele desobedeceu a Deus. Então Gade, o profeta, colocou diante dele, da parte de Deus, 3 opções. Poderia vir 3 anos de fome sobre o seu povo, ou ele seria perseguido pela espada dos seus inimigos, ou ele cairia na mão de Deus. E ele disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque Deus, na verdade, é justo, mas Deus é misericordioso. Esses atributos, eles são temperados. A justiça e a longanimidade, a misericórdia de Deus. Não é? Então, muitas pessoas odeiam a doutrina da graça, mesmo os filósofos, com a sua ética, com a sua sabedoria. Mas aqui nós vemos como que essas pessoas, no fundo, não aceitavam a doutrina da graça. No caso do apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, nós vemos que ele é um exemplo de uma pessoa dura, uma pessoa que humanamente nós diríamos que não teria chance de se tornar um cristão. Mas Deus agiu para com ele e ele é um exemplo de dureza de coração. A pessoa, se houve misericórdia para com ele, também Deus é misericordioso e pode ser misericordioso para comigo também. Embora ele carregou consigo essa culpa, ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui a igreja. As pessoas não têm ideia o mal que causam quando atrapalham a obra de Deus, de uma forma ou de outra. Quando perseguem, na verdade, o próprio Cristo. Em segundo lugar, ele é um exemplo na sua própria conversão. Como se deu essa conversão. Então, nós estamos acostumados a falarmos da soberania de Deus, da sua misericórdia, nós temos vários exemplos, mas o caso de Paulo, na verdade, é o mais notável. Quando aos pés de Gamaliel, aquele jovem judeu, quem diria que ele faria uma obra tão extraordinária? Que Deus escolheria um homem como Saulo de Tarso. O Senhor apareceu a ele. Por que não apareceu aos outros que ouviram a voz, caíram por terra, ouviram a voz e ficaram atônitos? Agora Saulo literalmente caiu por terra. E caíram também as suas resistências naquele dia. Aí é uma obra da soberania de Deus na salvação. Ele é um exemplo disso. A pessoa pensa que o coração é tão duro. Se alguém dissesse naquela manhã daquele dia, Saulo, você vai ser um cristão, com certeza ele zombaria. Eu conheci um homem que, nos lugares que passei, que imaginei que ele jamais seria um crente. E, para surpresa, ele cedeu a muitos na sua vida. Um segundo aspecto também desse modelo na conversão, ele era um homem duro, mas não só a soberania de Deus, mas o chamado eficaz.
Existe um chamado geral, um chamado para todos, mas existe um chamado eficaz. Nós temos muitos exemplos de chamado eficaz. Um deles é o caso de Lídia, juntamente com outras senhoras, ali à beira do rio. E quando o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, o entendimento para que acolhesse as palavras que Paulo dizia. Palavra e Espírito sempre andarão juntos. Então, é preciso a ação do Espírito Santo. É preciso que nós preguemos a palavra. Zaqueu, quando Jesus viu aquele homem naquela árvore, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, rápido, porque hoje eu quero entrar em tua casa. Às vezes nós pregadores dizemos coisas simples, mas importantes. Jesus quer entrar no teu lar, Ele quer entrar na tua casa. Zaqueu, eu creio que era já o Espírito que estava movendo o seu coração também, para que ele tivesse esse encontro com Cristo. Talvez se nós andássemos o mundo daqueles tempos, não encontraríamos uma pessoa tão dura quanto Saulo, como nós escrevemos. Lançava a pessoa no cárceres, torturador, mas naquele dia, quando ele deixou a porta de Jerusalém, depois de todos aqueles eventos ali trágicos da morte de Estevão, que ele saiu, quem o visse não diria, mas que ele se tornasse crente. Quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E olha que diálogo: Senhor, que queres que eu faça? Nós temos ouvido muito falar de chamado eficaz. Nós vemos nos nossos símbolos de fé, na confissão, no catecismo. E talvez muitos não saibam o que isso significa. Significa exatamente isso: fazer um cego ver, fazer um surdo ouvir e um morto ressuscitar. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Assim como Jesus chamou a Lázaro: sai para fora. Lázaro não podia fazer nada, mas ele ouviu a voz. Isso é chamado eficaz. Paulo veio das trevas para a maravilhosa luz. Em muitos lugares, em muitas igrejas, há pessoas que estão mortas, como estava na visão do profeta Ezequiel do vale de ossos secos. Acaso, porventura, esses ossos poderão reviver? Há pessoas que não têm vida, estão na sequidão, não passaram por essa experiência. Mas Cristo pode fazer com você dar uma nova vida. E a primeira coisa que ele faz é convencê-lo disto. Então Paulo é um modelo de um homem duro antes da conversão, terrível. É um modelo de uma conversão genuína, de uma obra soberana de Deus, de um chamado eficaz e de alguém que é justificado por outro, uma justificação que vem de fora. O que significa? Significa que o homem não é salvo por aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, ou aquilo que ele virá a fazer. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de pessoas justificadas. De Paulo é o mais interessante, a meu ver, por duas razões. Primeiro, porque exteriormente ele era muito decente, muito decente. Mas ele foi um homem difícil, né? Mas interiormente ele tinha muitos problemas. Interiormente ele era o homem mais vil, por incrível que pareça, embora fosse tão religioso, zeloso como fariseu. Mas interiormente ele não era nada decente. E nunca foi fácil lidar com pessoas que se arvoram da sua própria santidade. Quanto mais perto de Deus, mais humilde nós temos que ser e reconhecer os nossos pecados. Ele era irrepreensível no tocante à lei, viveu toda a sua vida religiosa. É claro que nós respeitamos pessoas assim. Eu quando vejo às vezes pessoas idosas levantando cedo, indo para as suas igrejas, mas é preciso uma compreensão.
que nós somos justificados por uma justiça que vem de fora. Nós não podemos confundir a obra de santificação com a obra da justificação. E quando nós reconhecemos isso, nós fazemos como Paulo, que eu reputei todas as coisas como perda, para que pudesse ganhar a Cristo e encontrar nele, não tendo a minha própria justiça, que é da lei, mas aquela que é pela fé, a justiça que é de Deus pela fé. Por que nós precisamos de uma justiça externa? E Lutero chamava isso de graça estranha. Meus irmãos, o sol que lança os seus raios sobre os Alpes o fará também sobre os vales. Isaías fala que Deus manda a chuva e a neve que cai sobre os outeiros, sobre os vales, e regam a terra e faz que a semente germinar e dar pão, né, ao que come. E diz essa palavra, assim também a minha palavra, que ela vem e não voltará vazia, sem que faça o que lhe apraz. Aquilo que me apraz, aquilo para que a designei. Às vezes, os outeiros não podem reter as águas, os montes elevados, mas os vales, na sua humildade, recebem, são irrigados, frutificam e fazem realmente germinar a semente. Qualquer pessoa tem que realmente, que se diz crente, tem que aprender, né? Todos nós temos que aprender. E louvar a Deus pela sua salvação soberana. E também, essa justiça pode vestir a Paulo, também veste os maiores pecadores. Os reformadores chamavam isso de uma mudança, de um câmbio. Nós oferecemos os nossos pecados, tudo que não é bom, e ele nos oferece tudo que é bom, a sua justiça. Somos vestidos com vestes brancas. Não há bênção maior que, infelizmente, a grande maioria da cristandade está cega para esse fato. Paulo disse, eu obtive misericórdia. As pessoas estão querendo obter coisas, não estão querendo obter essa misericórdia que nos salva e que nos faz com que tenhamos comunhão com Deus. Um exemplo também de justiça fora, vamos dizer assim, que ilustra, não vamos dizer efetiva, né? É o caso de Barrabás. Quando alguém foi comunicar a Barrabás, você hoje está livre. Ele disse, mas como? É porque o Cristo vai morrer no seu lugar. Com certeza ele pensou, eu deveria morrer, mas eu estou livre por causa dele. Nós não somos nada em matéria de salvação. É exclusivamente pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Não há nenhuma soberba do apóstolo Paulo aqui, porque ele está colocando desse modo. Eu sou o principal dos pecadores, né? Nesse ponto que eu sou modelo. Não é porque eu prego melhor, porque eu tenho mais erudição, porque eu tenho mais bens, porque eu tenho qualquer outra coisa. Ele é um modelo porque ele fala, eu sou um homem miserável. Sou um modelo antes de ser convertido. É o padrão dos homens. Sou um modelo de como se operou a conversão na minha vida. Uma eleição soberana, chamado eficaz. Não é? E também, em último lugar, ele é um padrão após sua conversão. O Evangelho torna os homens santos, e nós temos muitos exemplos. É como é gostoso ler, principalmente a carta aos Hebreus, capítulo 11, sobre os heróis da fé. Paulo pode falar como agora se fosse um homem muito idoso, velhinho. Ele não chegou a ser, mas ele poderia falar dizendo o seguinte, eu já não sou quem eu fui. O meu passado é um passado diferente. E todos nós temos que ter essa história, o nosso passado, o nosso presente e como vamos caminhar no futuro. Paulo fala como alguém que esteve nos céus, embora ele nunca revelou a experiência, que ele não descreve, nem ele sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele diz que foi ao terceiro dos céus. Mas ele fala como alguém que teve essa experiência, embora com muita humildade. Existe alguém
que pensa convertido e ainda vive no pecado, sem santificação não é possível falar em eleição, em graça soberana. Porque nós vemos o apóstolo Paulo como ele se torna um padrão depois de um crente convertido. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que foi o caso dele. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Esse conhecer tem um sentido muito mais profundo daquele que popularmente nós dizemos, no verbo gnosco aqui. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Hoje o evangelho é para curar a dor de cabeça da pessoa na segunda-feira, para atender alguma coisa que às vezes o próprio governo pode atender, e é claro que nós devemos fazê-lo também no possível, mas a pregação genuína da salvação. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui o Warfield chamava isso dos 5 elos de ouro, 5 coisas que estão interligadas, elas não se separam. Aqueles que são predestinados, aqueles que são chamados, justificados e também glorificados, aqueles que de antemão conheceu. Esse é um elo que não permite que a pessoa eleita viva na prática do pecado e às vezes seja um exemplo ruim. Mas Paulo diz: eu fui chamado para ser um exemplo, para ser um modelo. Às vezes nós dizemos: não olhe para mim, não, eu sou fraco. É verdade, a gente sente isso. Mas eu fico admirado quando Pedro falou para alguém que estava mendigando a porta do templo: olha para nós, né? Olha aqui no meu rosto. Né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho o que você está querendo, mas eu tenho alguma coisa que você precisa, que vai te ajudar muito na vida. Levanta-te e anda. Não era aquilo que ele pensava que iria receber. O exemplo do apóstolo Paulo é em muitos outros textos que nós encontramos. Vou dizer apenas um aqui. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas. Paulo não era da teologia da prosperidade. Tenho visto muitos presbiterianos rasos de doutrina, rasos de experiência com Deus, apegados a homens, quando Paulo mesmo nos ensinou quem é Pedro, quem é Paulo, quem são esses homens. Nós precisamos ir ao Evangelho, a Cristo. E Paulo, foi tudo por causa da sublimidade de Cristo. Antes da conversão, ele trabalhou duro para destruir pessoas. Depois da sua conversão, ele trabalhou duro, agora para salvar homens. Eu fiz de tudo para com todos, para ver se salvava apenas alguns. O que ele pôde fazer, no que ele pôde ser flexível. Não que ele fosse uma pessoa fácil, mas ele foi transformado pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui 2 lições finais. A primeira é: esse é o caminho e não pode ser omitido.
se há um grande pecador salvo aqui no nosso meio, nessa noite, aliás, um número tão expressivo, embora mantendo as distâncias, esse pecador deve pensar, para que eu fui salvo? Bênçãos da prosperidade e essas coisas, toda o culto como entretenimento. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, eu estou no final do ministério, pode-se dizer, eu não gosto muito daqueles cultos que tem um palco lá na frente assim, aquilo me cheira auditório. Porque no nosso meio tem gente que prega para aparecer, canta para aparecer, faz tudo para aparecer. Não vou dizer que num lugar desse que tem uma espécie de palco não se possa adorar a Deus, servir a Deus. Há irmãos que fazem isso muito bem. Mas eu, particularmente, que já sou mais da velha guarda, estou terminando, eu creio que nós somos chamados para uma coisa. Paulo diz, nós somos chamados para ser um exemplo. Então, se uma pessoa se converteu de verdade, não é para ser um showman, qualquer coisa, é para ser o quê? Não é para ser um palhaço clerical, provocar risadinhas, contar piadas. Mas ele é para ser um exemplo primeiro na sua família. Vai para a tua casa, vai lá resolver os assuntos com seus familiares, viver, dar o exemplo no seu lar, antes de ser um pregador, um pastor, um professor, para os seus amigos, para o mundo. Então Paulo sentiu isso, ele obtive misericórdia para que eu fosse um modelo. Modelo onde eu quisesse, para que as pessoas visse que não sou eu mais que estou vivendo, mas é Cristo que vive em mim. E segundo, que os pecadores são imperdoáveis nesse sentido. Porque se Paulo, que era o principal dos pecadores, e ele não foi fácil mesmo, porque é uma coisa grave, dividir igreja, formar igreja. Eu acho terrível isso. Os reformadores não queriam formar uma igreja. Algumas surgiram e deveriam parar nisso, mas cada dia, por pessoas que não querem ficar sentados, pessoas que querem ser líderes. Então, quando a pessoa se converte e alcança misericórdia, ele agora lavado no sangue de Cristo, ele tem que saber o seguinte, que ele tem que pregar o evangelho e o pecador tem que entender que se Deus teve misericórdia de Saulo e transformou naquele monumento de graça, Deus pode ter misericórdia também de nós. E fazer com que sejamos exemplos em tudo, como teve também misericórdia de outros, que se tornaram novas criaturas, Maria Madalena, Nicodemos, e assim, a pessoa mais dura pode dizer, mesmo que ele seja uma pessoa que seja um exemplo exterior, um poço de santidade perante os outros, mas que não olha para o seu coração. Porque Paulo era inatacável perante a lei. Mas quando o Espírito iluminou, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. E o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que ser um modelo. Se eu fui um modelo de homem não convertido, se eu fui um modelo como se opera a salvação, a maneira como se dá a salvação, porque se disser ao homem que ele vai ser salvo, que se ele quer ser salvo, ele não quer. Às vezes cantamos até errado, que os pagãos estão anelando a pregação do evangelho. Eles não querem saber do evangelho. Se o Espírito não tocar, a não ser que haja essa sede, para ser um exemplo. Então esse é o caminho que Deus tem misericórdia de todos nós. Nós louvamos a Deus pela sua misericórdia, porque obtivemos a maior de todas as bênçãos. Eu alcancei misericórdia. Eu, o principal dos pecadores. Mas por que alcancei misericórdia? Alcancei por um propósito, para ser eu um modelo. E nós também devemos iluminar, né? Ter uma vida plena de luz.